Olá, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Apostolane do Ministério Profético Moriá. É uma alegria estarmos entrando na sua casa, no seu lar, aonde você estiver agora, sintonizado com a programação do Ministério Profético Moriá, que fica ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo, em frente ao Tênis Clube. Nós gostaríamos de convidar você a fazer uma visita quinta-feira, às 19h30, ou domingo, às 9h da manhã. E neste momento a gente gostaria de orar e abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eterno, amado e bendito Deus de Israel, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade, Pai, de ser esta vida ligada conosco através dessa programação. Que ela venha sentir o toque do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia e do teu refrigério, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Apostolane. A paz do Senhor, amados telespectadores. Hoje é um dia de bênção e não perca. Chame sua família, venha para a sala, que você não vai perder seu tempo. Pelo contrário, você vai ganhar. Esse programa vai ser tremendo. Nesse programa você vai ouvir aquilo que vai abençoar a tua casa. Então não perca. Pastor Mesquita, falando em casa, falando em sala, casa, sala, lembra a família, lembra a comunhão, lembra a unidade. O que o senhor diria para quem está em casa referente à família, pastor? O que eu falo, Apostolane, em relação à família é que a família é o homem e a mulher, o esposo e a esposa, e no centro, o Senhor. Então, nós chamamos o cordão de 3 dobras, onde a terceira dobra é Jesus. Não ponha em ninguém a não ser Jesus. Pastor Mesquita, o senhor gostaria de falar um pouco do seu testemunho lá do início da sua conversão até os dias de hoje? Sim, Apostolane, como que eu era no mundo e depois quando... Eu vou resumir. Porque é muito grande. Porque às vezes quem está em casa, né, vê a gente aqui apresentando o programa do Ministério Profético Moriá e às vezes quer conhecer um pouco mais, né, da nossa vida, da nossa história, do nosso testemunho, da nossa trajetória, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Eu vou resumir a minha história. Eu não era cristão, entendeu? Chegou um dia que eu tive que falar para uma pessoa que, tipo assim, eu me dizia que eu era católico, né? Mas não ia na igreja. Então, como que eu era católico se eu nem na igreja ia? Então eu falei para a pessoa, digo, eu hoje não sou nada, entendeu? Mas tem um porém. Eu tenho mais temor a Deus do que o senhor que está representando a igreja, entendeu? Porque esse rapaz tinha me enganado, entendeu, apóstolo? E eu passei 2 horas na frente da casa dele esperando ele chegar em casa para dizer essa palavra para ele. E ele ficou assim, sem jeito, entendeu? Na época eu era casado, entendeu? E a minha falecida esposa foi junto. A primeira coisa que eu fiz foi levar ela. Por quê? Porque eu não gostava de crente. Eu achava que crente, ele pegava uma Bíblia para se esconder atrás dela e para se dar bem na vida. Era essa a minha visão, entendeu? E aí, quando esse rapaz chegou e falou isso para mim e falou que a família dele estava passando um pouco de necessidade e se eu não podia ajudar ele, eu digo, como assim que eu posso te ajudar? Ele falou, eu preciso de um canto, pastor, porque irmão. Na época ele falou irmão, não, falou mesquita, porque eu moro com a minha sogra e você sabe, eu já estou sendo uma margem da casa dela, entendeu? E a coisa não tá boa, então eu tô vendo assim a minha família desandar. E eu queria muito ter o meu cantinho, ter a minha casa, né? E nessa época eu tinha 2 terrenos ali por trás da antiga 35, entendeu? Tinha 2 terrenos lá. E eu fiquei ali, eu me comovi com ele e tal, aí disse para ele, eu tenho 2 terrenos, entendeu? Mas o que é que você tem para negociar comigo? Porque eu era muito prático, entendeu, apóstolo?
Eu era agiota, entendeu? Eu mexia com negócio de rinha, de briga de galo, vivia no meio dos passarinheiros, eu era assim mesmo, entendeu? Então aí eu era muito prático, então eu não tinha aquele negócio de arrodear as coisas. Eu disse, o que é que você tem pra fazer negócio comigo? Aí ele disse, eu tenho uma moto, parece que é Ilsung. A moto era até bonita, entendeu? Mas não tinha quase aceitação. E ali eu fui e disse pra ele, mas essa tua moto não vale nem uma metade do meu terreno. Eu disse, não, seu Mesquita, mas o senhor vai me ajudar, o senhor, entendeu? E ali eu digo, então vamos ver lá. Eu me compadeci e fui com ele. Cheguei lá, ele olhou, aí eu mostrei um, depois fui lá e mostrei o outro, né? E ele olhou e nós viemos embora. E quando nós chegamos em casa, eu falei pra ele, qual é que você gostou? Ele disse, seu Mesquita, eu gostei dos dois. Eu digo, mas a tua moto não vale nem a metade de um. Como é que tu tá querendo os dois? Ele disse, eu já lhe explico. É porque eu não tenho condição financeira de construir minha casa. E se o senhor fizer negócio nos dois terrenos comigo, eu vou vender um para construir a minha casa. Porque não tem. Eu sou viração e eu só trabalho na parte da noite. E o que o meu trabalho de viração dá, só dá para alimentar minha família. E eu fiquei olhando para ele assim e digo, meu Deus, mas como é que tá essa tua moto? Ele disse, tá boa, tá ótima a moto. Deixa eu dar uma voltinha. Eu fui, dei uma voltinha e vi uma batedeira pequena no motor, batendo. Mas eu não sabia o que era aquilo. Eu digo, e essa batedeirinha que tá no motor? Aí ele disse, não, isso é balancinho, seu Mesquita. Como essa moto é importada, eu tive que pedir de fora. Mas a peça tá chegando e na hora que chegar eu mando colocar pro senhor. Eu digo, é mesmo? Ele disse, eu digo, então tá, eu vou te passar o terreno para te abençoar. Entendeu? E ali eu passei aquele terreno para ele, os dois. Mas eu não passei documento, papel nenhum. Só passei, diga, é seu, pode construir. Entendeu? E dali uma semana a moto começou a bater mais, o motor, a batedeira aumentou e eu fui e levei lá na representação dela, né? Onde era o representante dela. Era a antiga Max Moto até. Aí eu levei lá e quando cheguei lá o mecânico olhou assim e disse, seu Mesquita, me diga uma coisa, essa moto não é de um pastor assim? Eu digo, é. Aí ele disse, eu não vou fazer orçamento pro senhor não. Ele já fiz o orçamento para ele tem o orçamento todinho dessa moto. Entendeu? Essa moto não presta nada, seu Mesquita. Pra você ter ideia, essa moto, o miolo dela, até onde tem o pistão, nós calçamos com aquele alumínio de leitinho, vem em cima da lata de leitinho, para ela não bater, não aumentar a batedeira, porque o motor não presta nada. A não ser que o senhor compre um outro motor e mande colocar. Eu não vou fazer perder o meu tempo e nem fazer o senhor perder o seu. Eu digo, não diga isso não, ele disse, é desse jeito. E ali foi quando eu saí para casa, com muita raiva, sabe? Fui embora. Eu digo, hoje eu pego esse cara. Na época eu era meio da pá virada, não ligava muito pra nada não. Eu cheguei em casa, peguei minha falecida esposa, porque eu tinha uma mania de viajar. Eu viajava muito pro Acre nessa época. E quando eu viajava, ela ia para a igreja. Ela tinha uma queda por igreja cristã, né? E ela ia para a igreja com a Sofia. Aí ali ela visitava a igreja e aquele negócio todo, entendeu? Mas quando eu chegava, ela nem falava de coisa, porque eu proibi. Eu digo, você está proibida de sair para a igreja desse povo. Esse povo vive enganando as pessoas. E eu não quero ser metido nisso, não. E ali ela respeitava essa parte, entendeu? E aí aconteceu isso, aí eu voltei, peguei no braço dela lá em casa. Vamos ali comigo. Eu disse, Alma, diga ali, não se preocupe não, vamos. Aí ela foi. Mas o meu intuito na hora era desmascarar o povo que ela estava andando atrás, que aquele povo era um povo que não prestava, entendeu? E eu fui, ela foi. Aí nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, o rapaz, passamos quase meia hora em pé, esperando, até que ele chegou, parou o táxi na frente. Quando ele me viu, desceu sorrindo, já veio querendo me abraçando e tal. Aí disse, o que é que traz o senhor aqui, seu Mesquita? Aí eu disse, eu vou dizer uma coisa pra você que talvez você nunca ouviu isso, entendeu? Você é pastor, você é dirigente de uma igreja ali que você falou pra mim, entendeu? E eu hoje não sou nada. Eu era católico, mas nem católico eu tô indo pra igreja. Então eu não sou nada. Você entendeu? Só tem uma diferença entre nós dois.
eu sou mais temente a Deus do que você. Mas por que, Senhor, você está falando isso? Eu digo, porque eu nunca usei o nome de Deus para enganar ninguém. E você usou para me enganar. Então por isso eu digo, eu sou mais temente que você. Entendeu? E ali ele ficou de seu mesquita, pelo amor de Deus, não enganei não. Não diga isso não, eu digo enganou. Enganou, que a história que eu fui averiguar a história todinha, eu jamais estaria aqui falando para você se não fosse verdade isso. Entendeu? Eu tenho um compromisso com a verdade, meu irmão. Entendeu? Então, eu fui lá na coisa todinha, o mecânico falou de quem era o pastor, ele deu quase sua foto, ele não me deu porque não tinha na hora, mas pelo que ele falou era você mesmo. Você entendeu? Então, como é que você faz um serviço desse, cara? O meu único intuito foi te abençoar, foi, sabe, ter dó da tua família e tal, e tu usa toda a minha, sabe, sensibilidade para me enganar. Faça isso não. E ali ele ficou e tentou, sabe? Aí a minha ex-mulher olhou para ele assim e disse: irmão, você fez isso com meu marido? Aí ele disse: não, dona, não foi bem assim a história. Eu digo: foi. Ela disse: irmão, você pode falar um monte de coisa, agora que meu marido anda inventando conversa, pode parar. Entendeu? Você não sabe o tempo que eu venho orando a Deus para a conversão dele, para, sabe? E aí você faz um negócio desse, irmão. Faça isso não, irmão. Isso é vergonha. Aí ela deu aquela lição nele assim. Eu digo: vamos embora para casa. E fui embora. E ele desapareceu, ele sumiu, não vi mais ele também, né? E a gente continuou. Daí, se eu não gostava desse povo, aí que eu fiquei, foi pior ainda para mim. Só que numa dessas andanças minha pro Acre, entendeu? E dela de igreja a igreja, foi onde um dia ela chegou numa igreja que a senhora estava pregando, não, pastor. Entendeu? E ela... O senhor chegou a transferir esse documento depois para esse pastor? Espera que vai chegar aí. Entendeu? Aí ela foi numa andança dessa, ela chegou na igreja que a senhora estava ministrando com o pastor. E nesse dia teve um negócio, a pessoa parece que manifestaram. Entendeu? E aí, segundo ela, ninguém queria ir lá em cima entendeu? E quem foi expulsar o demônio foi a senhora Mal Pastor, sabe? E aí quando eu cheguei, ela ficou por ali assim, mas ela não aguentou e foi me contar essa história. Eu disse: mas você já está andando nessa igreja de novo? Eu disse: não, eu conheci esses pastores, mas essa pastora, entendeu? Era um povo assim. Aí eu digo: tá bom, tá certo. Aí fiquei, né? E ali quando foi, a gente continuamos tal, quando foi um dia, ela pegou e disse: eu tô com uma dor ruim aqui no estômago, me leve no hospital, essa dor já tá, sabe, ela vem vindo e não passa, andou constante. Eu digo: tá bom. Eu peguei ela e levei no hospital. Chegamos lá, o médico medicou ela e tal, aí mandou fazer uns exames, entendeu? E num desses exames tinha uma tomografia computadorizada, entendeu? E ali nós fomos fazer o exame. Quando nós terminamos de fazer essa tomografia, isso tudo com o tempo, ajeitando aqui, ajeitando ali para conseguir vaga e tal, entendeu? E pagando alguns exames do jeito que a gente podia. E ali quando ela fez esse exame, o médico disse: socorra com ela, entendeu? Porque o estado dela é muito grave. Socorra. Procura um cirurgião de imediato. E como no momento eu não tinha plano de saúde, não tinha nada, eu corri para o João Paulo. Cheguei lá, fui atendido, entendeu? E dali o médico atendeu, ainda lembro que nem como hoje, assim, o dia, o nome do médico e tudo. Um médico chamado Dr. Baldez chegou para mim e disse: é cirurgia, e é de imediato a cirurgia dela. O senhor, eu quero que o senhor assine aqui um termo de como é, meu Deus? Risco de vida. O senhor assina. Eu digo: por quê? Ele disse: porque a cirurgia dela corre risco de vida. Aí eu fiquei assim, e ele disse: mas se o senhor disser que não assina também, mesmo assim a gente vai fazer. Eu gostaria muito que o senhor assinasse, mas mesmo que o senhor disser que não assina, mesmo assim eu ainda vou fazer a cirurgia dela. Eu digo: não, eu vou assinar. Eu vou assinar e o que tiver de fazer, o senhor vai fazer. E ali eu assinei. E saí com ela, fui para a porta, ela na maca ali preparada, e eu fui para a porta da sala de cirurgia. Ela passou umas 3 horas na sala de cirurgia, entendeu? E quando saiu, eu ali fora sentado, aí saía
tinha um médico lá que era cristão, que todos que ele operava e saía bem, ele saía glorificando a Deus. E eu olhando aquele homem ali, esse homem é doido, ele fica, sabe, tudo é glorificando aqui dentro do hospital desse e tal, né? E ali o médico dava glória a Deus, aquele negócio, e eu esperando. E quando a pessoa que não saiu, o médico dela. Aí ele saiu tipo com uma vasilha, um vaso, e botou assim próximo, né? E ali eu peguei, aí ele disse, terminou a cirurgia da sua esposa, deu tudo certo, a cirurgia. Ela tinha um tumor interno no intestino, um tumor de 5 milímetros, 5 centímetros, não sei. Ele disse que era do tamanho de uma laranja, era 5 não sei o que, mas era do tamanho de uma laranja, entendeu? E estava obstruindo o intestino dela, por isso que era cirurgia de imediato, senão ela, entendeu? E ali ele disse, ela tem poucos dias de vida, o senhor leva ela para casa, que não tem o que fazer mais não. Leve ela para ela falecer em casa. E aqui o hospital corre risco de hospital, uma bactéria, alguma coisa, isso leva para ela ficar em casa mais, entendeu? Mas ela tá terminal, entendeu? A situação dela é terminal. E ali eu peguei, ele disse, e o material tá aí. O senhor manda fazer biópsia, porque quem vai dizer se é câncer ou não é a biópsia, entendeu? Mas eu, pelo tanto de ano que eu tenho fazendo essa cirurgia aqui no hospital, tudo, eu já lhe garanto que o câncer dela é maligno, câncer maligno e é agressivo. E já tem foco no pulmão, acho que no pulmão e no rins, na época, entendeu? E ali eu saí desesperado, porque a gente só sabe o que é perder um esposo ou uma esposa quando você perde, entendeu? Família perfeita sem desentendimento, sabe? Não existe, isso é utopia. As pessoas falam que são às vezes até, mas não são. Toda família tem seu desentendimento, tem suas coisas, só que, tipo assim, a família em Deus, até o desentendimento dela tem que ser rápido, entendeu? Desentendeu aqui, mas aqui já faz as pazes, porque não pode entrar outra dobra sem ser Jesus. Assim que tem que ser a família em Cristo. E ali eu saí desesperado de lá do hospital. Eu tinha uma filha única com 12 anos, e ela tinha ficado em casa. E ali o meu irmão estava no hospital. Quando eu saí chorando, desesperado, o médico mandou morrer em casa. E quando ela saiu, já saiu toda entubada, sem um pingo de sangue. Eu digo, tu vai morrer aqui mesmo, entendeu? E eu saí chorando e falei com meu irmão. Minha mãe também já estava na frente do hospital. E eu saí, peguei minha moto e fui embora de moto. Ele pediu para mim não ir. Não vai não, meu irmão. Eu digo, eu vou. E eu fui assim mesmo, saí, entendeu? E ele ficou de, cuida dela aí, meu irmão, vê o que é que dá para te fazer. E o meu irmão ficou. E eu fui, quando eu cheguei em casa, falei para minha filha, digo, minha filha, ela disse, pai, cadê a mãe? Eu disse, minha filha, a situação da mãe é assim, assim, assim. Eu não menti e nem omiti nada dela, porque era um compromisso que eu tinha com ela, com a verdade. Minha filha, não minta pro pai, que o pai jamais vai mentir para você, entendeu? E ali ela tomou o fôlego e eu abracei ela e quase ela não volta, entendeu? Quase ela não volta, mas aí ela voltou. Pai, eu digo, a mãe tá assim. E ela tá onde? Ele tá no hospital. Eu posso ir lá? Eu digo, não pode, minha filha, você não pode entrar. Fica em casa que a gente vai ver o que vai fazer. E eu fiquei assim meio desorientado e tal. Quando pensou que não, à tarde, já umas 2 horas depois, eu acho 3, meu irmão ligou. Meu irmão, vem cuidar da tua mulher, cara. Ela já tá aqui no leito, entendeu? Tá bem. Aí eu fiquei assim, tomei até um choque, dizer que tava bem, porque eu esperava só a notícia de dizer que, pelo que o médico tinha falado, né? E ali eu levantei e fui para lá. E aí o senhor ainda não era convertido? Não era convertido. Não queria nem saber de Jesus, entendeu? Então, aí eu peguei e voltei para lá. E ali nós ficamos mais uns 3 dias no hospital. E o médico deu alta para ir embora com ela para casa. Então, nesses 3 dias que nós ficamos, um dia eu tô lá, acho que o segundo dia,
Foi o segundo dia, nós ficamos 4 dias, eu não lembro assim, com certeza. E eu tô lá quando entra um senhor, louvando e glorificando o nome de Deus. E ele disse: eu sou técnico de refrigeração e estou dando assistência aqui nos ar-condicionados do hospital. E eu vou mexer aqui. Tá bom? Tá bom, vocês não ligam que eu tô louvando, porque é assim, eu só onde eu ando louvando. Entendeu? Louvando e glorificando o nome do Senhor. Porque, tipo assim, eu perdi tudo que eu tinha, minha família, o inimigo tirou tudo. E quando eu tava lá no fundo do poço, desorientado, que achava que nem mais juízo eu ia ter, o Senhor me tirou de lá do fundo. Onde ninguém queria saber mais de mim nem nada, o Senhor me tirou de lá. E o Senhor me restituiu minha família, o Senhor me restituiu tudo. Então, o compromisso que eu fiz com Ele foi que aonde eu andasse, eu ia andar testemunhando, louvando e testemunhando. Então, esse é o meu compromisso com Deus. Então, onde eu ando falando dele. Entendeu? Eu fui o fulano de tal. Aí quando ele falou que era o fulano de tal, tinha sido campeão de lambada em Porto Velho e tal, né? Eu lembrei do tempo que eu andava na noitada também. E aí eu digo: é você? Ele disse: é eu. Mas também não falei nada, né? Aí ele disse: alguém quer oração aí? Eu digo: ela quer. Eu lembrei que quando eu viajava ela pedia pra orar, entendeu? Ela ia pra igreja, né? Eu digo: ela quer, ela tá precisando. Aí ele foi lá, orou, pegou na mão dela, ela apertava a mão dele, ele perguntava, ela apertava, né? E ele foi embora. Daí chegou na hora do almoço, eu saí para ir no refeitório almoçar, só que era para me pegar o ticket num local e eu fui para outro. Entendeu? E ali, quando eu cheguei no outro local ali, falei com a moça disse: não, o senhor já passou, é lá no outro pavilhão. E eu voltei para o outro pavilhão onde era para pegar. Quando eu venho voltando, que eu olho no carro, quem está no carro, com a tampa do porta-mala aberto, esse irmão. Aí eu olhei para ele e fui passando. Quando eu fui passando, ele olhou para mim e fitou. Aí eu olhei e disse: irmão, para aí. Aí eu parei. Aí ele veio onde eu estava. Ele disse: o que é que está acontecendo com você, meu irmão? E ali eu falei, entendeu? Aí ele olhou para mim assim, bem sério, e disse: irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu vou lhe dizer uma frase aqui, e você nunca esqueça essa frase. Mais grave. Ele pode falar. Ele diz: quando o homem fala que não tem mais jeito, é que Deus gosta. Que aí Deus entra para você ter certeza que quem fez foi Ele. Não esqueça disso. O médico já disse que a sua mulher se levava para morrer em casa, mas Deus não falou nada disso ainda. Então fique com que Deus, com a palavra de Deus. Esqueça a palavra do homem. Entendeu? Aí ele disse: o senhor não quer que eu vá orar pela sua vida, não? Aí eu pensei: eu quero. Quando? Ele disse: amanhã. Eu disse: amanhã. Ele disse: que horas? Eu digo: pode ser 1 hora? Ele disse: pode. Então, irmãos, isso para nós que levamos a palavra de Deus para as pessoas, isso é muito importante. Você marca 1 hora com a pessoa, deixa ela marcar o tempo dela, mas chegue lá no tempo que foi marcado, porque não tem como ela voltar atrás. Entendeu? Não tem como voltar. Muitas vezes você perde a bênção por negligenciar com o tempo. Entendeu? E ali, quando foi 1 hora da tarde certinho, ele chegou onde eu estava lá onde eu estava internada, né? E ele chegou e já foi conversando comigo. Cheguei, vim pra gente orar, diga amém. E ali ele orou, entendeu? E fez a pergunta pra mim: o senhor quer aceitar Jesus? E eu disse: quero. Mas ali eu falei de coração, entendeu? E ali eu aceitei Jesus naquele momento. Esse rapaz foi embora, não deixou contato. Eu nunca mais nem vi ele. Essa foi a única parte, eu acho, que Deus deixou para ele, entendeu? E ali, quando eu aceitei, aí eu comecei a ligar para as pessoas que eu conhecia. Aí liguei para o pastor Azenildo. Eu chegava lá, o pastor Azenildo ficava
pastor, o senhor quer, eu vim para negociar com o senhor. Se o senhor ficar com esse negócio de querer falar de igreja, não sei de quê, eu vou parar por aqui, entendeu? Vamos parar por aqui. Não, meu irmãozinho, fique tranquilo, vamos continuar aqui e tal. E ele parava, entendeu? Jesus teve que tocar em alguém que o Senhor amava para poder chegar ao seu coração. Jesus teve que levar a família, né, do pastor Mesquita ao extremo para poder quebrar um coração de pedra, para poder a salvação chegar na sua vida. É isso, pastor? E a senhora, eu vou chegar aí até onde a senhora terminou de falar, entendeu? Ali eu aceitei Jesus e eu comecei a contactar com pessoas que me falavam de Jesus. Inclusive liguei para minha irmã no Acre, entendeu? Aí quando eu liguei para minha irmã, ela disse: mano, o que é que tá acontecendo? Eu contei a história, ela ficou muito aflita, entendeu? Mas aí eu falei, digo: minha irmã, eu tô ligando para você porque eu acabei de aceitar Jesus. Você sempre falava de Jesus e eu dizia para você que não queria nem ouvir, né? Ela disse: e eu acabei de aceitar, minha irmã. Ela disse: meu irmão, você tá dando um descanso muito grande pro meu joelho. Eu tô há 10 anos com você debaixo do meu joelho. E agora eu vou descansar meu joelho, porque agora você vai caminhar por você só. É você com a sua cruz. Eu digo amém, meu irmão. Entendeu? E ali eu continuei. Aí eu comecei, aí foi aonde comecei a frequentar a igreja. A primeira igreja que eu fui foi a Assembleia de Deus de Madureira. Porque tinha uns amigos meus do tempo do mundo, que a gente era das noitadas e tocava. E eu encontrei esse povo, já tudo crente. É tanto que no dia que eu cheguei lá na igreja, eu olhei, era tudo do pessoal, tudo da turma do conjunto nosso de noitada. Dos pontes da cidade, entendeu? Para você que está em casa assistindo a gente, é necessário você entender que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem algo estabelecido da parte do Senhor. E às vezes no lugar mais difícil que você está passando, numa situação extrema, e aí Deus sempre manda alguém para falar do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia e da sua fidelidade. Foi assim, né, pastor? Foi assim. Aí, apóstolo, eu já comecei a entrar em contato e já comecei a caminhar com Jesus, entendeu? E aí a gente ia nos locais e ali as pessoas levantavam e falavam de Deus e dizia que Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Mas aí, chegando em casa, eu passei 5 dias indo lá para minha mãe. Eu saía de manhã de casa e ia lá para casa da minha mãe. E eu ficava ali chorando e pensando como é que ia ser minha vida. Porque eu, na minha visão, pelo que o médico falou, eu ia começar a caminhar só, porque ela ia morrer. E eu pensando como é que eu ia cuidar da minha filha, como é que eu ia cuidar, sabe, que eu viajava e as coisas ficavam aqui e quem cuidava era ela. E como era que ia ser a minha vida? E eu chorava muito assim, pensando e chorando. Entendeu? E quando foi no último dia, sexta-feira, já o final do último dia da semana, e eu saía, deixava ela em casa, e quando eu chegava estava ela lá, com a cama toda arrumada e sorrindo. Todo dia eu saía, passava o dia chorando e chegava com os olhinhos desinchados e chegava lá, estava sorrindo, entendeu? Até quando foi no último dia, sexta-feira, ela disse: senta aqui na beira da cama. E eu sentei. Ela disse: deixa eu lhe falar uma coisa. Deus permitiu essa enfermidade em mim. Deus conhecia a dureza do seu coração e Deus sabia que você não vinha fácil. Tudo isso está debaixo dos propósitos de Deus. E Deus sabia também que nem você e nem nossa filha suportavam uma enfermidade dessa. E Deus permitiu em mim. Só que a partir de hoje, você não mais vai chorar. Porque nós precisamos de você para cuidar de nós. Tanto eu como a sua filha. Você vai levantar, senão daqui a pouco você adoece e pronto. Entendeu? E antes de tudo, apóstolo, eu tinha tido síndrome do pânico. E muito forte, entendeu? E ali eu digo: meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Entendeu? Mas ali eu comecei a caminhar e os irmãos começaram a me apoiar. E eu lá em casa orar. Só que chegava lá em casa para orar,
lugar de orar nela que estava enferma, orava era em mim. Aí os irmãos vinham chegar lá para orar e eu, sabe? E tinha hora que eu pensava assim, meu Deus, os irmãos têm que orar pela vida dela, que ela que está doente, eu estou bem. E os irmãos orando em mim. E Entendeu? ela passou por todo um tratamento. Passou por todo um tratamento de quimioterapia, de tudo, né? Entendeu? Aquilo que era poucos dias, ela ainda passou 2 anos. E chegou a fazer exame, e nos exames não. E não o senhor dá mais tirou nada. ela do estado para poder tratar dela ou foi Não, só aqui? não foi só aqui. Foi só aqui, porque o que acontece? Nós fomos nós fomos na época, eu tenho um amigo chamado Cláudio Carvalho, entendeu? E o Cláudio nos levou, na época que aperreou, eu me socorri com ele, e ele me levou no Hospital do Câncer aqui, o Dr. Ferrari, entendeu? E o Dr. Ferrari me chamou lá e tal, o Dr. Ferrari me deu uns conselhos ainda. Eu digo, não, doutor, isso nem precisa eu falar. Mas ele falou disso, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você quiser sair daqui para ir para Barretos com ela, você se prepare, tem o TFD e você pode ir. Só que lá o que é que você vai ter diferente? Um acompanhamento geral de psicólogo, de pessoas e tal. Mas a droga que eles estão usando lá em Barretos é a que eu estou usando aqui hoje. Entendeu? Então, tipo assim, em termos de tratamento de droga para coisar o câncer, tudo, aquilo que eu aplicar nela lá em Barretos vai ser aplicado aqui. O senhor que sabe como é que o senhor vai decidir. Eu digo, doutor, então o senhor vê como é que faz, não fazer aqui mesmo. E nessa época, para honra e glória de Jesus, algumas pessoas me ajudou, porque foi feito o tratamento dela particular. Não foi feito entendeu? E algumas pessoas me ajudou. Eu na época tinha 2 carros. Um era meu sozinho, o outro era meu e do meu primo. A metade era minha, era uma caminhonete. E eu vendi esses 2 carros, entendeu? E nós fomos ali gastando, mas fazendo o tratamento. Mas o povo mesmo assim querendo que a gente fosse para Barretos, entendeu? E uma coisa que eu sofri muito, que eu espero que ninguém passe por isso, você que está me assistindo muitas vezes, a gente não entende as coisas. Às vezes eu estou dando esse testemunho aqui, e muitas vezes eu posso até estar pensando que seja um testemunho meu só. Mas muitas vezes tem pessoas aí nos assistindo, apóstolo, que está passando situações idênticas e que precisa entendeu? Eu passei uma fase muito difícil com as pessoas, entendeu? Que além do problema que você está passando do dia a dia ali, que é o problema da doença da pessoa e você ali cuidando, você entendeu? Você ainda tem uma pressão por trás. As pessoas te pressionando para fazer aquilo que elas acham que é melhor. Muitas vezes até sem certeza. Entendeu? Então o que é que eu digo? Se você tem alguém que você conhece, ou sei lá, que precisa de um tratamento de alguma coisa, primeiro, para chegar nessas pessoas, veja o que é que você vai levar. Leva uma palavra de bom ânimo. Leva Jesus para a vida dessas pessoas. Entendeu? Pastor Mesquita, depois que você aceitou Jesus, o senhor percebeu uma diferença em enfrentar essa situação? Ou ficou na mesma coisa? Apóstolo, não é que eu percebi uma diferença. Eu tenho certeza que eu só suportei porque eu aceitei Jesus. É tanto que isso hoje eu testemunho para as pessoas. E eu fico muito aflito, entendeu? Com as pessoas. Hoje eu tenho um colega que está passando uma situação idêntica. E a minha aflição maior é que esse colega ainda não tinha aceitado Jesus. Entendeu? Eu espero que aceite, a senhora entendeu? Mas a minha aflição é essa. Porque eu sei que eu só suportei tudo porque eu tinha Jesus. Eu aceitei Jesus e Jesus ali foi me tratando. Entendeu? E assim. Então, tipo assim, para mim vir para Jesus, por causa do meu coração que era muito duro, eu tive que perder alguém da minha família. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, apóstolo, vai acontecer aquele propósito. Entendeu? Por mais que você olhe a pessoa e diga, isso aí não dá nada, isso aí não quer nada com Deus. Mas Deus escolheu. Jesus escolheu. Entendeu? E às vezes, muitas vezes, você não quer vir pelo amor. E Jesus faz com que você venha pela dor. Porque os propósitos dele vai acontecer.
Entendeu? E isso tanto quando você não conhece a Jesus, como quando você conhece. Quando você serve a Jesus. Entendeu? Muitas vezes você está servindo a Jesus aqui, e quando pensa que não, você quer desistir. Não adianta. Não adianta. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você não faz parte mais desse mundo. Você faz parte de um reino especial. Entendeu? Aí a sua esposa, 2 anos depois, ela faleceu. E aí o senhor ficou cuidando da sua filha. A minha esposa faleceu. Ficou só eu e minha filha. Nós fomos morar na casa da minha mãe. Minha mãe nos cedeu um quarto lá, né? E nós mudamos para lá. Entendeu? E ali eu fiquei. Eu fiquei sem rumo, desnorteado. Entendeu? Porque a vida de um homem só é muito difícil. E principalmente um homem quando já está nos caminhos do Senhor, entendeu, apóstolo? Porque você quando conhece os caminhos do Senhor, uma coisa é você não conhecia Deus. Que tudo pode, entendeu? Mas quando você conhece, você sabe que você até pode escolher o lado errado, fazer coisa errada, mas que vai haver consequência. Mesmo você se arrependendo, as consequências você vai ter que arcar. Entendeu? E eu sofri muito com isso. Eu passei 1 ano só chorando e sem querer nada, entendeu? Nada. E ali muitas pessoas arrumavam casamento para mim, arrumavam, sabe? Tudo. Entendeu? E eu dizia, não quero. Não é por aí. Quando chegar a hora certa, quem vai decidir sou eu. Porque é eu que vou morar com essa pessoa. Entendeu? E eu sempre dizia isso a isso. E eu fui. Daí chegou uma hora, apóstolo, que tipo assim, eu fiquei vulnerável. Entendeu? E fui pro mundo. Pedi a bênção na igreja e fui pro mundão. Só que é aquela história, que às vezes eu já vi até um testemunho de senhora falando. Quando nós estamos selados, até o mundo nos vomita. Entendeu? E eu fui pro mundão, mas o mundão me vomitava. Você que está assistindo a gente em casa, observe essa frase. Quando você é selado, até o mundo te vomita. Talvez você esteja insistindo em continuar fora da presença de Deus. E está angustiado, abatido, triste. E quando você voltar para a presença de Deus, para aquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, essa angústia, essa tristeza, isso vai bater em retirada. Porque você está selado. Você é um homem, uma mulher que tem promessa. E a sua casa está debaixo da promessa de Deus. E ali, apóstolo, eu fui pro mundão, né? E o mundão me vomitava. Entendeu? Só que a Bíblia também fala de uma coisa que as pessoas não têm conhecimento. São grilhões. Entendeu? O que quer dizer, pastor? O que você quer falar com grilhões? Quando a Bíblia fala em grilhões na gente, é que a gente está na mão do inimigo, muitas vezes até querendo sair, mas você não tem força. Aqueles grilhões estão ali, entendeu? Você não tem força. É todo dia uma bandeja diferente, é uma coisa te chamando diferente, que aí você fica que nem o povo fala no mundo, que nem bêbado em ladeira. Você levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, entendeu? E aqueles são grilhões. Entendeu? E aquele teu pecado, que era um pecado simples, virou o quê? Iniquidade. Por quê? Porque você está repetindo. Você cai, você pede perdão, você cai de novo e aquilo já virou iniquidade. Entendeu? E ali você está preso total na mão do inimigo. E quando você chega, está numa situação dessa, eu falo por mim, apóstolo. Isso aqui é meu testemunho. Uma coisa é certa. Uma certeza você tem na vida. Quando você está assim. Que para o céu você não vai. Entendeu? Porque a gente sabe que no céu não cabe ninguém no pecado. Entendeu? Você conhece a palavra. Entendeu? Então ali eu cheguei numa situação que eu dizia, meu Deus, eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Sabe? E o próprio Espírito começa a lhe cobrar. Entendeu? Não precisa ninguém cobrar, não precisa ninguém acusar, né? O próprio Espírito Santo começa a incomodar, dizendo, você não pode continuar fazendo isso, porque eu te comprei, né? O Senhor te comprou, eu te limpei, eu te resgatei, você tem que largar de... É isso.
E ali, apóstolo, nessa época eu passei por tantas situações difíceis, que não é brincadeira não. Entendeu? Eu tinha uma loja, né? Os assaltantes entraram na minha loja, levaram tudo. Tipo assim, não é que levaram tudo no geral. Quando eu falo tudo, é tipo assim, as coisas de mais valor, entendeu? Eles levaram. No outro dia eu cheguei e tava o vidro, a porta que era de vidro quebrada, e ali sem nada, entendeu? Que era o que eu trabalhava, era com telefone, com câmera fotográfica, filmadoras, entendeu? E ali levaram tudo. E eu cheguei, meu Deus. Então ali aquele mundo meu de loja acabou já, né? Mas eu continuei trabalhando, porque tipo assim, eu creio muito nas oportunidades do Senhor, que Ele vive lhes dando oportunidade. É de oportunidade em oportunidade, mas não deixa passar todas não, porque você vai penando. Cada oportunidade dessa que passa é um sofrimento na vida da gente, entendeu? E ali eu continuei. Na época eu trabalhava com joia, eu vendia joia. E eu trabalhava na área de anéis de formatura. Vendia muito anéis de formatura nas faculdades, nas escolas de segundo grau, né? Então eu fazia anéis de formatura e aliança. Então o meu carro-chefe de trabalhar com joia era anéis de formatura e aliança, entendeu? Eu vendia outras coisas também, que eu tinha muita joia, tinha 2 panos de joia, né? Então eu vendia muitas coisas, mas o meu carro-chefe era isso. E ali eu continuei. E continuei. Um dia eu cheguei na igreja e o pastor falou para mim assim, disse: irmão, Deus está falando que é para você encerrar, para você parar e vir cuidar só das coisas dele. E eu disse: meu pastor, eu sei que é verdade isso que você está falando. Inclusive eu venho até pedindo a Deus. O que é que eu vim pedindo a Deus? Senhor, me dá condição para me parar, mas para mim não passar fome também, entendeu? E ali foi onde eu comecei a comprar uns imóveis. E eu comecei a comprar imóvel aqui, imóvel ali e tal. Aquilo era Deus pondo a mão em mim, sabe? Mas ali eu também, falava tudo isso, mas quando passava uma bandeja eu também caía de novo. Então eu vivia crente Raimundo. Às vezes estou na igreja e quando pensa que não, estou no mundo, entendeu? Então tipo assim, você pensa que tá, eu creio que você nem pensa, porque a gente tem certeza que não tá. Mas a gente tem aquela falsa impressão que está enganando ao pastor e a pastora, que eles não sabendo já tá bom, entendeu? E não é nada disso. O principal não é nem o pastor e nem a pastora. Deus estava vendo. Deus está vendo tudo, né, pastor? Né? Deus estava vendo e Deus tinha, né, uma obra na vida na época ele era diácono, hoje ele é pastor. E Deus tinha uma obra na vida do irmão Mesquita, né? Que na época era diácono e hoje é pastor. E essa obra que o Senhor tinha e tem, ainda está fazendo, Deus também tem essa obra contigo. É por isso que você parou aí para ouvir esse testemunho. Porque ao mesmo tempo que o pastor Mesquita tinha dinheiro, né, para comprar, né, vendia ouro, né, tinha pelo que ele fala, tinha uma vida, né, que caía um pé na igreja, um pé no mundo. É pecado, né? E normalmente o pecado do homem é prostituição. E ali você vê, queridos, que Deus já tinha ocupado um lugar na vida do pastor Mesquita. Deus já tinha dito que queria o pastor Mesquita na obra dele, cuidando da obra dele, das coisas dele. Só que o pastor Mesquita relutou. Depois eu vou, depois eu faço. A gente diz depois para o homem, para Deus não. A gente deixa o homem esperando, Deus não. Não é verdade, pastor? É verdade. Porque quando você deixa Deus esperando, você vai ver que o Deus é Ele, o poderoso é Ele, o grande é Ele. Chegou um momento que entraram onde o pastor Mesquita morava e amarraram o pastor Mesquita, amordaçaram o pastor Mesquita e levaram todo o seu meio de trabalho, que eram as peças de ouro, a ponto de quererem matar o pastor Mesquita. Por que nós estamos falando isso? Porque tenha pressa em agradar a Deus. O nosso tempo já estourou, tá?
E assim, de tudo que o pastor Mesquita está falando aqui, que eu já ouvi algumas vezes esse testemunho, eu digo essa frase aqui para você que está em casa. Essa frase serve para nós mesmos que estamos aqui no estúdio. Tenha pressa de agradar a Deus. Verdade. Não espere que o pior aconteça. Sim. Entendeu, pastor? Porque ali eu, além de perder tudo que eu tinha, eu vivia financeiramente bem. Entendeu? Quer dizer, eu pagava por mês 10, 15 mil sossegado. Então eu vivia financeiramente, vamos dizer, para a época, muito bem. Entendeu? Tinha um carro automático na garagem, uma moto grande, 750, quer dizer, eu escolhia de que eu quero andar, de que eu quero comer, tudo, a senhora entendeu? Só que, tipo assim, o principal já não estava mais no meu coração, entendeu? Então, a Bíblia diz que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, entendeu? Então é muito forte, né, o que a gente está ouvindo aqui nesse momento, né? E aí o pastor Mesquita recomeçou a sua vida, né, pastor? Aí, o que é que eu fiz, apóstola? Como eu não tinha força de nada, eu fiz um propósito com Deus. Entendeu? Senhor, primeiro de tudo, apóstola, eu vou citar aqui uma passagem que eu levantava e tinha um vizinho que falava de Deus. Entendeu? E eu tentava argumentar com o vizinho sobre falando de Deus também, que a gente, entendeu? Mas eu conhecia pouco. E um dia ele chegou e disse para mim, disse: irmão, tu conhece a Deus? Conheço. Tu pode me descrever quem é Deus? E eu descrevi conforme o meu conhecimento, né, apóstolo? Eu fui descrevido, aquilo que a gente imagina. Ele disse: não é nada disso. Tu está descrevendo Deus tudo errado. Tu não conhece a Deus, irmão. Eu digo: o que? Ele disse: é. Quando teu pai te liga lá da cidade de Sextão, que tu tá aqui no telefone sem ver ele, sem nada, quando tu pega o telefone que liga, que tu escuta a voz dele, tu sabe que é teu pai ou não? Eu digo: sei. Ele disse: assim nós temos que ser com Deus. Não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de intimidade. Você tem que ter intimidade com Deus. E aquele eu fiquei assim meio impactado, né? Ele disse: e tu sabe como é o único meio de tu criar intimidade com Deus? Não. Lendo a palavra dele. Entendeu? Tu começa a ler a palavra. E quando tu chegar em Apocalipse, tu vai começar de Gênesis. Todo dia tu lê um capítulo. Entendeu? E quando tu chegar em Apocalipse, final de Apocalipse, tu volta aqui pra gente continuar essa conversa. Entendeu? E aquilo ali eu fui embora, mas ficou na minha mente. A senhora entendeu? E eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia e fui ler ali o livro de Gênesis, ali no começo da criação, né? E quando eu comecei a ler a criação, eu vi a história de Caim e Abel. A senhora entendeu? Por que Caim matou Abel? Aí eu fui ver, entendeu? Que todos dois levaram a oferta, sabe? Mas a oferta que agradou a Deus foi a de Abel. Por quê? Porque era a primícia. Entendeu? Caim também ofertou, mas quem agradou a Deus foi a oferta de Abel, porque Abel deu a primícia. Entendeu? E ali eu comecei a falar com Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou te dar minha primícia, mas me tira da situação que eu estou, que eu não tenho força. Entendeu? E qual foi a minha primícia? Eu levantava antes de qualquer coisa, eu levantava, não ia nem escovar o dente nem nada. Eu ia orar, joelho orar e ler a palavra. Entendeu? E ali eu lia e eu expunha para Deus, conversava com Deus normal. A minha situação é que Ele me tirasse dali, me desse força, porque eu não tinha, entendeu? E me ajudasse assim, entendeu? E eu li a Bíblia nessa época de Gênesis e Apocalipse. Lógico que você lendo um capítulo da Bíblia por dia, você não vai ter o entendimento dela. A Bíblia não é um livro para ser assim, entendeu? Mas ele começa a dar um norte. Você começa a ter um norte, entendeu? Então eu me norteei com esse propósito que eu fiz. E ali Deus me ouviu, entendeu? E me atendeu. E eu pedia muito para Ele: Senhor,
põe uma varoa, uma pessoa tua na minha vida, para mim sair dessa situação, para abençoar a minha vida. E na situação do jeito que eu tô, eu sei que pro céu morar contigo eu não vou. Eu não sei nem se o Senhor está me escutando, Pai. Mas como a tua palavra diz, tu é um Deus grandioso, misericordioso, tem misericórdia de mim. E era assim. É necessário, quando você quiser algo, você fale com quem tem o controle de tudo, com quem pode tudo. E o pastor Mesquita ficou viúvo quase 12 anos da sua vida. E pelo que ele relata em outras vezes que eu já ouvi, ele orava todos os dias pedindo uma mulher de Deus. Não era assim, pastor? Era isso? Era. E muitas vezes apareciam mulheres, né? Que queria casar, que queria, né? Mas o Senhor tomou a pé, tomou pulso da situação, devido à oração que ele fazia, até o ponto de Deus colocar uma mulher de Deus na vida dele. Foi isso, pastor? Aí eu pedi a Deus e eu orava e tipo assim, e nada dava certo, entendeu, pastor? Parecia fulana, cicrana, mas eu, tipo assim, logo Deus mostrava que não era a pessoa, entendeu? Até que um dia a pessoa que eu não esperava, eu acho que nem ela, entendeu? Deus falou, e aí esse resto é a senhora que vai falar. Então é interessante, queridos, assim, aí o pastor Mesquita foi orar pelo pastor dele, que estava enfermo no hospital. E aí, o que o senhor ouviu quando o senhor foi orar pelo pastor? Quando eu fui orar pelo pastor, porque eu era muito amigo do meu pastor, e quando eu viajei, eu fui falei com ele, né? Porque para onde eu ia, eu primeiro pedi a benção. Eu só ia debaixo da benção. O pastor me abençoe, eu estou indo para canto tal. E eu estava doente, eu adoeci, um problema sério, entendeu? Suspeita de câncer no intestino. E eu fui para Cacoal. Cheguei em Cacoal, eu passava a noite orando, clamando a Deus, porque a biópsia estava filmando para fora, né? E ali, como tinha manda a biópsia para fora, a suspeita de câncer era muito grande. E eu ficava orando para que Deus não deixasse que acontecesse aquilo. Eu já tinha perdido a minha mulher com câncer, né? E ali com aquela suspeita, então não é fácil. Não é uma situação fácil. E ali eu orando a Deus, quando eu pensei que não, a irmã ligou para mim. Disse: irmão Mesquita, o pastor foi internado hoje, está na UTI, irmão. E eu queria que você nos ajudasse, irmão. Eu digo: irmã, eu tô com uma infecção aqui tremenda, tomando antibiótico pesado, entendeu? E eu queria saber como que eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar? Aí ela disse: eu não sei, irmão, só preciso da sua ajuda. Aí eu disse para ele: faça o seguinte, por enquanto você manda a sua conta, a conta é uma conta aí para mim, que o que eu tenho aqui, porque eu tinha levado uma quantidade de dinheiro, o que eu tenho aqui eu vou dividir. A metade eu vou mandar para vocês cuidar do pastor, e outra metade eu vou ficar aqui, que é para quando eu me liberar eu ir embora. Ela disse: tá bom. E ela mandou uma conta e assim eu fiz. E ali eu comecei a orar pela vida do pastor, entendeu? Orava pela minha vida e pela saúde do pastor. E ali eu estou orando pela saúde do pastor, quando veio muito forte no meu coração que ia levar o pastor e que eu ia cuidar da senhora, entendeu? Mas ali eu não tive o discernimento que era Deus falando no meu coração. Naquele momento eu repreendi e me calei, entendeu? Como que Deus está falando isso se o pastor está vivo ainda, entendeu? E eu fiquei quieto, né? Nosso tempo já está estourando, né? Deus trabalha de uma maneira surpreendente, irmãos. Você que está assistindo a gente através, né, da TV, das redes sociais, do YouTube, entenda uma coisa: aquilo que você quer resolver e não está conseguindo resolver, está aqui um testemunho do que o pastor Mesquita acabou de falar. Ele dava o seu tempo, a sua primícia de manhã, e falava com Deus. E clamava aos céus por uma mulher de Deus, clamava aos céus para sair daquela vida que ele estava vivendo, que aquela vida não levaria ele ao céu. Então o que você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo, mas o Espírito Santo está
focando muito forte. Apresente a Deus. Apresente a Deus, coloque como primícia do teu dia essa oração. Apresente para o Senhor resolver. E o Senhor vai mover. Né? Infelizmente hoje nós não temos mais tempo. Nós queremos orar por você, abençoar a sua casa, a sua família, né? E acredito eu que no próximo programa o pastor Mesquita vai dar continuidade a esse testemunho. Amém, pastor? Amém. Eterno, amado e poderoso Deus, te louvamos e te bendizemos pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua grande e boa obra que tu estás fazendo e irás continuar a fazer, Senhor, na vida de todos aqueles que estão ligados conosco, Pai. Abençoa essa cidade, abençoa o estado de Rondônia, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores dessa terra, Senhor. E derrama da tua graça, da tua misericórdia. E que a salvação tome conta do estado de Rondônia. Que Rondônia, todos os dias, seja do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Ministério Profético Moriá, quinta-feira às 19h30 e domingo às 9h da manhã no loteamento Sevilha. O meu telefone está na tela e o endereço também. Aguardo você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até a dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão.